Um vídeo para o canal Na Graça de Deus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Hoje, um dos vídeos falando dessa parábola de Jesus. Hoje, o juiz Enico e a viúva. Em algumas versões fala a viúva e o juiz injusto, né? Está em Lucas 18, o capítulo 18, versículo seguintes. Eu vou direto à mensagem e você venha compreender e aprender o significado, o sentido dessa parábola. Vamos lá? Tá. Versículo 2. Dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Olha só, é forte, né? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Para você entender aqui, tinha um juiz na cidade e tinha uma viúva. A viúva tinha uma causa na justiça, um processo com o juiz contra o seu adversário, né? Num processo aí processo pessoa ativa, pessoa passiva. Então ela tinha uma causa e ela estava pedindo justiça. A causa dela praticamente é ganha, né? Por que ela está pedindo justiça? Porque ela tinha provas aqui suficiente para receber essa justiça. E ela ia no juiz, ter com o juiz: faça justiça contra o meu adversário. E aqui no versículo 4, olha só, continua, só para você entender. E por algum tempo ele não quis atendê-la. Eu mesmo sou operador de direito, eu imagino ela indo no gabinete do juiz, falar com o juiz, né? Que eu faço isso também, falar com o assessor no fórum. E aí chega lá, o juiz fala: ó, tô em audiência, ó, tô no outro atendimento, tô na diligência. Ah, o juiz não tá hoje aqui, ele tá cumprindo outra agenda, tá em reunião, tá em viagem, né, uma situação judiciária. E aí o assessor fala: volta outro dia. Aí eu volto lá e falo com o juiz: não, eu vou analisar o seu caso. Mas ele não quer me atender. Ele fala pro assessor: eu vou analisar o caso dele, mas não quero atender ele. E por um tempo não quis atendê-lo. Ó, não. Fala para essa juíza não me incomodar, não. Olha só, continua. É tipo um exemplo que eu estou falando aqui, olha só. Mas depois ele disse consigo mesmo: olha só, o juiz falou: não vou atender essa juíza, não vou atender. Eu não temo a Deus e nem os homens. O que essa mulher vai me incomodar aqui? Olha só, presta atenção. Ainda que não temo nem Deus e nem respeito os homens. Ele falando com ele mesmo, no seu íntimo. Mas depois disse consigo mesmo o juiz: ainda que eu não temo nem a Deus e nem respeito aos homens, todavia, aí você pode trocar a palavra, entretanto, mas, como essa viúva me molesta, me cobra, está em cima de mim. Você imaginou uma pessoa? Eu imagino uma pessoa todo dia está no fórum, falando com o juiz, todo dia: eu quero falar com o juiz, o que foi? Quero que ele julgue a minha causa, eu quero que ele julgue a minha causa, eu quero que ele julgue a minha causa. Para o juiz ele vai falar: pai, eu estou em audiência, eu tenho outros processos, tem mais de 1000 processos para cuidar. Quem que é essa pessoa? A viúva lá, tá cobrando. É aquela viúva? Não vou atender ela não. E ela insistindo. E ele, acho que ele pensou consigo mesmo, imagina, falou: eu não temo a Deus e nem os homens, mas essa viúva está me molestando, em outras palavras, está me perturbando. Olha só. Hei de fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune muito, não me importune mais. Algumas versões. Você imaginou? Ele falou assim: eu vou julgar a causa dessa mulher para não ficar vindo aqui no fórum, no meu gabinete toda hora. Eu imagino aqui que ele ficou um bom tempo sem atender ela. Sei lá, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. A Bíblia não fala. Mas essa parábola aqui, ela diz muito. A viúva insistia. E ele pensou consigo mesmo: rapaz, ela está me importunando muito, hein? Eu vou fazer justiça para ela. Olha só, versículo 6, ele continua. E disse o Senhor: ouve, diz o injusto juiz, o juiz injusto, em algumas versões, Inico. Aí Jesus entra, o Senhor Jesus entra no versículo 6 e fala assim: você tem visto essa parábola? Vocês estão ouvindo essa parábola? Vocês estão entendendo, compreendendo, aprendendo o sentido dessa parábola, o significado? Tinha uma viúva que cobrava o juiz direto: julga minha causa contra o meu adversário, julga minha causa. E aqui fala que molestava ele muito. E ele não temia Deus e nem os homens. Um juiz não teme a Deus nem os homens.
Mas ele não consigo mesmo. Ele falou, vou fazer justiça para essa viúva. Ela tá me molestando muito, tá me perturbando muito. Se eu fizer justiça, ela para de vir aqui. Imagina, é uma coisa lógica. Você imaginou a pessoa, Alessandro. Você fala, rapaz, eu vou atender logo essa pessoa para livrar dela. É isso que o juiz fez. E aí Jesus, olha o que Jesus fala. E disse o Senhor Jesus Cristo, ouve o que diz o juiz injusto. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Mesmo que pareça demorado? Jesus está falando, será que Deus não vai ouvir o clamor dos meus escolhidos? Aqui, meus escolhidos, meu irmão, é aquele que crê em Jesus, tá? O escolhido, aquele que segue os mandamentos de Jesus. Não fará justiça àqueles que clamam de noite e de dia? Ele fez uma pergunta, versículo 8, olha o que Jesus está falando. Diga a vocês que depressa fará justiça. É forte, meu irmão. É forte isso aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí Deus dá uma advertência. Ele fala, aqueles que clamam de dia e de noite, aos escolhidos, ao que me seguem, não fará justiça a Deus? Todo dia clamando, Deus vai fazer justiça depressa ainda. Vai responder às suas orações. Eu não sei, projetos, sonhos, eu não sei. Alguma resposta de Deus na sua área íntima? Não sei. É uma doença na área de saúde? É na área profissional? É da familiar? Não sei. É questão financeira? Não sei. Jesus está falando aqui, deixando em aberto. Se vocês clamar ele de dia e de noite, Deus não vai ouvir depressa? Não vai vir depressa responder vocês? Olha só, não fará justiça aqueles que clamam de dia e de noite? Mas ele dá uma advertência no final. Quando o Filho do Homem é ele, é Jesus. Quando vim voltar, achará fé na terra? Ele está falando, vocês vão clamar, vocês vão pedir, Deus vai abençoar vocês. Mas quando eu estiver voltando para a terra, achará fé na terra? Vocês vão estar com a fé fraca? E aí? Vocês vão estar firme como a viúva que ficou insistindo no pé do juiz injusto, que não temia Deus e nem os homens. Essa mensagem, meu irmão, é tremenda. Um juiz que não temia Deus e nem os homens. A viúva foi no pé dele, no gabinete dele. Faz justiça, faz justiça. Isso é um exemplo para nós. A viúva é nós. A gente tem que fazer igual a viúva. Insistir. Eu não sei qual é a causa, o problema, a situação sua, pessoal. Mas Deus está falando aqui. Deus está fazendo a gente compreender essa parábola. Um sentido tremendo. Se você fizer igual a viúva, Deus fará justiça e depressa. Vai ouvir suas orações. Ele vai te responder. Deus vai te responder, vai te abençoar. Mas quando vir o Filho do Homem, Jesus voltar, vai ter fé na terra? Deus deu uma advertência. Jesus deu uma advertência aqui. Então você tem que compreender. Insista naquilo que você está pedindo a Deus. Que Deus depressa vai te ouvir. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei se 6 anos, 1 ano, 6 meses, daqui 1 mês, eu não sei. Cada um tá ali. A fila, a senha espiritual para receber sua bênção. Eu creio sim. Em qual momento você pode receber sua bênção. A viúva aqui não fala quanto tempo. Insistiu. Eu imagino que ela insistiu muito tempo. O juiz falou, não, eu não temo a Deus nem os homens, mas eu vou fazer justiça para essa viúva, ela está me importunando. Aí Jesus traz para nós. Se nós buscar Deus, orar de dia e de noite, clamar a Deus numa situação, Deus vai ouvir. E depressa. Mas ele dá uma advertência. Achará fé na terra? É para a gente concluir a mensagem. Para você entender. Então insista. Insista tudo aquilo que está emperrando sua vida. Alessandro, eu tenho esse sonho aqui, esse projeto, para uma situação tão difícil, familiar, a questão profissional, não sei. E uma coisa que eu não li o versículo 1 para você aprender, para você entender. Olha só o versículo 1, para fechar com chave de ouro, olha só. Também numa parábola, ele fala antes, eu não contei isso aqui, para você pegar, é uma chave forte. Ele diz uma parábola, como dever orar sempre e não desanimar. Em algumas versões fala desfalecer. Então Jesus, no versículo 1, ele conclui toda a mensagem. A gente tem que orar sempre e não desanimar. Ter fé, esperando o Filho do Homem, Jesus Cristo, voltar. E nos pés, como a viúva ficou nos pés do juiz, faz justiça, faz justiça. E ele ficou nos pés
Ela ficou nos pés do juiz e recebeu sua causa. Você tem que ficar nos pés de Jesus. Orar sempre e não desanimar. Que Deus vai responder você. A mensagem é essa. Insista. Continue. Continue orando. Continue. Não desanima. Amém? A mensagem é essa. O sentido é esse. Tem situações que só você sabe na sua vida. Situações que só você compreende que você está passando. Mas Deus sabe. Deus sabe o seu coração. Sabe o que você está passando. Então insista. Ora de noite e de dia. Clama a Deus de noite e de dia. Põe sua causa lá nos pés dele. Põe, põe na oração. Que ele vai ouvir depressa e vai te abençoar. Amém? A mensagem é essa. Insista, continue na oração e não desanima. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.